Olá, seja bem-vindo ao canal, e hoje iremos fazer a leitura de mais uma obra de Neville Goddard, onde aprendemos a desenvolver o poder de sua mente e do seu eu superior. Mas antes de iniciar, peço que se inscreva no canal, deixe sua curtida e comente se esse livro te ajudou de alguma forma. Isso nos ajuda bastante para continuar a trazer conteúdos incríveis para vocês. Bom estudo! Adão e Cristo são um. Palestra realizada em 27 de fevereiro de 1967. Neville Goddard. Se eu conseguir que você use sua imaginação fora do limite de seus sentidos, eu consegui. Pois eu lhes digo que todo o vasto mundo em que vivemos é todo imaginação, todo Deus, nada além de Deus. Então esta noite nos voltamos para um dos mistérios das Escrituras, pois as Escrituras do começo ao fim são um mistério. Paulo declarou em sua carta a Timóteo: grande é, confessamos, o mistério da nossa religião. 1 Timóteo 3, versículo 16. O homem pensa que é uma pequena história secular simples. Portanto, voltemos a um pensamento expresso por Paulo, pois, assim como todos os homens morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um na sua ordem. 1 Coríntios 15, versículo 22. Adão é a raça humana e todos os seus descendentes estão nele, e todos são mortais. Cristo também é universal e todos serão vivificados nele. Agora, você pensa quando lê isso que existem dois, Adão, o homem mortal, e então Cristo, que veio para redimir o homem deste mundo de morte. Isso é o que parece ser na superfície. Mas ouça com atenção, eu sou o primeiro e o último. Eu morri e eis que estou vivo para cada vez mais. Adão é algo que Cristo veio redimir, algo diferente de si mesmo, ou esses dois são um. Se eu sou o primeiro e o último, então como Adão poderia ser diferente de mim mesmo? Agora, nos é dito nas Escrituras que a serpente enganou a mulher. Seduzir alguém é enganá-lo, mentir. A serpente contou uma mentira. Estas são suas palavras: Deus sabe que, no dia em que você comer do fruto daquela árvore, seus olhos se abrirão e você se tornará como Deus, conhecendo o bem e o mal. Gênesis 3, versículo 5. Isso era uma mentira. Bem, então, leia as palavras no mesmo capítulo, o capítulo 3 de Gênesis, agora o versículo 22. E o Senhor Deus disse: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Estas são as palavras do Senhor Deus. A serpente disse exatamente estas palavras no início do capítulo, confirmadas agora no final pela palavra de Deus. Então quem é a serpente? Não li uma exégese, nenhum comentário, nenhum trabalho acadêmico sobre este capítulo, mas o que eles tratam como algum mito antigo peculiar, quando as mentes primitivas dos homens não conseguiam mais entender. Eu lhe digo que é verdade do começo ao fim, mas esses comentários e os grandes trabalhos acadêmicos são escritos por homens que nunca tiveram visão. Eles não sabem. Bem, então, quem é a serpente? Bem, a serpente falou a verdade. Bem, quem é a verdade nas Escrituras? Ele disse: eu sou a verdade. Tua palavra é a verdade. Deus se declara a verdade. Ele não enganou, ele está prevendo. Bem, o que é a serpente? A serpente significa não apenas sussurrar, mas prognosticar, e depois aprender pela experiência. Eu lhe digo o que vai acontecer e você aprende pela experiência, e a olhar com os olhos bem abertos para algo que é notável. Então eu lhes conto a história e seu fim, pois o fim dá sentido a tudo o que vem antes. Então eu te direi o fim, e o fim é que eu te ressuscitarei, que sou eu mesmo, pois não há outro. Ouça as palavras, pois, se fomos unidos a Ele significando Jesus Cristo em uma morte como a dele, certamente seremos unidos a Ele em uma ressurreição como a dele. Romanos 6,
Versículo 5. Então, se agora estou unido na morte, estarei unido na ressurreição. Bem, quem morreu? Ele disse: Adão morreu e todos morreram nele. Adão é algo separado. Eu digo que não, só existe Deus. Não há nada além de Deus. Todo o plano é o plano de Deus, um plano deliberado, para uma expansão de seu próprio poder criativo. Você e eu somos seu poder criativo, e o poder criativo de Deus não pode ser separado de Deus. Se eu conseguir que você use sua imaginação, que é o poder criativo de Deus, que é Jesus Cristo das Escrituras, então eu consegui. Se eu pudesse fazer você ouvir atentamente essas histórias fantásticas, e todas elas são verdadeiras. Cada um é verdadeiro, e o simbolismo é verdadeiro. Quando meu amigo viu aquele fantástico e intenso raio de luz abrir a terra, e abaixo ele vê o movimento serpentino de uma luz líquida dourada, ele estava olhando para a nudez de Deus. Ele estava vendo as partes criativas de Deus, que são suas próprias partes criativas, simbolizadas dessa maneira, e, no entanto, é verdade que é toda a sua maravilhosa imaginação humana. Tendo visto o poder criativo de Deus que é o próprio Deus, então ele comeu e bebeu em um mundo totalmente diferente. Então ele viu o simbolismo que deve seguir, a descoberta da criança, algo nascido de forma diferente, nascido inteiramente fora da relação de homem e mulher. Algo totalmente diferente vem ao mundo, e ele encontra aquela criança. Talvez nem todos estivessem aqui na noite em que eu contei essa história, muitos de vocês estavam, mas aqueles que estavam presentes, vocês sabem do que estou falando, esse desvelamento de Deus, que é sua própria imaginação humana maravilhosa, que é Deus. Não há nada além de Deus, portanto, não há nada além de sua própria maravilhosa imaginação humana. Portanto, não existe um pequeno Adão que cometeu pecado e, portanto, você e eu ao longo das gerações devemos sofrer como resultado de seu assim chamado pecado. Pecado de quê? Todos eles colocam isso no sexo. Bem, agora, ouça o primeiro mandamento de Deus ao homem: multiplicai e enchei a terra. Como eu poderia multiplicar e encher a terra com minha própria imagem se eu não conhecia uma mulher? O primeiro mandamento de Deus ao homem: multiplicar e encher a terra. E eles disseram que isso é uma desobediência. Esse é o mandamento de Deus, não é? Então, onde está essa chamada serpente? Posso dizer-lhe que é um verdadeiro símbolo. Eles diziam um antigo pensamento primitivo do homem quando ele não entendia e não conseguia racionalizar. Não tem nada a ver com isso. É verdade. É o poder serpentino no homem. E é poder serpentino, chamado em um capítulo é chamado de serpente, em outro é chamado de peixe. E o peixe, o que é o peixe? Por definição, é aquilo que se contorce ou se move por uma ação vibratória. É assim que se chama o peixe, aquele que se move por uma ação vibratória. Assim, algo se move no homem por uma ação vibratória. Agora nos é dito que este poder no homem, chamado agora filho do homem, deve ser levantado. Você não pode levantá-lo por nada que você faça racionalmente. Existem inúmeros livros escritos sobre o poder da Kundalini, que você senta e medita. Você poderia sentar e meditar para sempre. Você poderia ser o vegetariano dos vegetarianos. Você poderia ser aquele que passou por cima de todas as formigas e não matou nada que pudesse ver com o olho mortal. Isso nunca irá ajudá-lo de forma alguma a aumentar esse poder. Este poder vem, como falei no primeiro versículo esta noite, capítulo 15 de 1 Coríntios, cada um em sua própria ordem. Assim como em Adão todos morrem, assim também em Cristo todos serão vivificados. Mas cada um por sua ordem. Versículo 22. Então você é chamado, eu sou chamado, eventualmente todos são chamados, mas cada um na sua ordem.
E quando é chamado, é uma ação vibratória. Você não pode pará-lo. Você sente isso em sua cabeça e sua cabeça começa a vibrar. À medida que começa a vibrar, você começa a despertar, e você desperta deste sonho aqui, é realmente a morte, pois em Adão todos morreram. Você não acredita que está morto, certamente não. Quem acredita que ele está morto aqui? Que seja o outro que passou pelo portão chamado morte, isso é morte. Eles nem por um momento alimentam o pensamento de que isto é a morte e este é o mundo da morte. Mas enquanto estamos neste estado, sonhamos. Sonhamos essas coisas e as trazemos à existência e achamos que estão vivas porque estamos no estado. Pois não é realmente a morte, como o mundo chama de morte, nada morre. Eu sou um Deus dos vivos, não dos mortos. Mas neste mundo, onde aparentemente estamos perdidos para sempre, eu o despertarei, disse o Senhor. Eu te levantarei e quando eu te levantar, eu te levantarei da mesma maneira que Moisés levantou a serpente no deserto. Ele levantou em uma equipe. Eu lhe digo que o cajado é sua própria medula espinhal. E ele te levantará e você saberá que você ressuscitou, e você está ressuscitado exatamente como uma serpente, direto para o céu. E o céu está dentro de você. Como lhe é dito nas Escrituras, o reino dos céus está dentro de você. Lucas 17, versículo 21. Então é tudo de dentro. Se eu pudesse fazer você acreditar e sair para tentar neste nível, apenas tente neste nível. Você sabe o que você quer. Bem, se isso é verdade que tudo está acontecendo em mim, é tudo na minha imaginação, e todo esse vasto mundo é empurrado para fora, e não há nada além da minha imaginação, bem, então eu deveria ser capaz de me tornar o homem que eu gostaria de ser. Bem, experimente. O que você veria se fosse verdade? Como você agiria se fosse verdade? Não tente agir externamente, tente agir apenas na imaginação, pois isso é criatividade, essa é a causa de tudo. Como seria se fosse verdade? Tudo em sua maravilhosa imaginação humana age dessa maneira, exatamente como se fosse verdade. Se você agir como se fosse verdade e acreditar na realidade de seu próprio ato imaginário interno, ele se exteriorizará. Você pode esquecer a causa dessa externalização, e nem mesmo reconhecer sua própria colheita quando a vir no mundo. E você pensará, bem, isso teria acontecido de qualquer maneira, portanto, a causa não foi meu ato imaginário. E você vai dormir de novo. É desse sono que Deus nos desperta e nos desperta de uma maneira deliberada e maravilhosa, tudo registrado nas Escrituras. Ele te chama da tumba e a tumba é seu próprio crânio maravilhoso. Quando ele te chama na tumba, você desperta na tumba, você sai da tumba, e então você encontra todos os sinais, todos os símbolos, conforme registrado nas Escrituras sobre o seu despertar, que agora é chamado de ressurreição. Pois este é o mês em que todo o vasto mundo agora celebrará a Páscoa ou ressurreição de Cristo. E eles não têm a menor noção do que se trata. Eles ainda estão procurando por todo o Oriente Próximo sinais dessa historicidade. Posso lhe dizer que nenhuma pesquisa histórica pode dar, realmente, a certeza nenhuma. Eu não me importo onde você cava e o que você acha que encontra, você não encontrará na eternidade nada que lhe dê essa sensação interior de segurança, de certeza. Religioso, eu diria, descobertas no sentido físico nunca provarão ou refutarão a vida de Jesus Cristo. Você nunca poderia. Não tem nada a ver com nada fora de sua maravilhosa imaginação humana. Você não vai encontrar nenhum túmulo em Jerusalém. Você não vai encontrar nada em nenhuma parte do mundo. Está tudo em você. Este é o lugar onde ele está enterrado e é aqui que ele desperta. Foi bem no começo. Se eu sou o começo e o fim,
Então eu não vim ao mundo em um determinado momento e morri. Como o mundo vê, eles pensam que 2000 anos atrás ele foi crucificado. Não. Eu estive unido a ele em uma morte como a dele. O que 2000 anos atrás então Adão precedeu isso por incontáveis eras? Não. No começo eu estava unido a Cristo. Nada veio antes de mim, ele nos diz, no volume do livro está escrito sobre mim. Como poderia haver algo fora de Deus? Então, quando falo de um Deus, quero dizer um Deus, um corpo, um espírito, uma esperança. Não estou falando de dois. Portanto, não pense em um Adão que pecou e depois em um Cristo que vem para redimir, é tudo um. Eu sou o começo e o fim. Eu sou o primeiro e o último. Eu morri e eis que estou vivo para sempre. Então não é um ser que pecou e um ser que enganou. Enganou o quê? Se eu dissesse a verdade, não poderia ter enganado. E eu disse a verdade porque o Senhor Deus confirmou que eu disse a verdade. Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não são estas as palavras que a serpente falou. E quem é agora a serpente? Eu lhes digo agora que é o símbolo do Filho do Homem. E quem é o Filho do Homem? Jesus Cristo, como nos disse no capítulo 16 de Mateus. O que vocês pensam do Filho do Homem? E eles responderam, bem, alguns dizem que ele é um profeta que voltou. Ele é Elias, ele é Jeremias, e eles nomearam todos esses profetas. Então ele disse, mas quem pensa que eu sou? Agora ele se identifica com o Filho do Homem. Ele primeiro pergunta, quem é o Filho do Homem? E eles responderam, mas quem você pensa que eu sou? Então agora ele está se equiparando com o Filho do Homem. Pedro responde, tu és o Cristo. E agora ele não nega isso, ele confessa, eu sou o Cristo. Então aqui você tem o Filho do Homem identificado consigo mesmo, pois ele faz a pergunta, quem vocês dizem que eu sou? E agora ele entra no Cristo. Então ele pega esses três e os iguala, e eles são um. Agora ele diz que o Filho do Homem deve ser levantado da mesma maneira que Moisés levantou a serpente no deserto. Bem, então, quem é a serpente? Não é o Filho do Homem que falou com a mulher, que disse ao homem que você deve descobrir isso por uma experiência. Eu digo a você, vou sussurrar em seus ouvidos, que você certamente não morrerá. Sim, você vai morrer, mas não certamente morrer. E agora como você faria isso? Bem, então você aceita minha palavra e entra no mundo da experiência morrendo comigo, porque você entra neste mundo morrendo com Cristo. É o próprio Deus que é Cristo. Ele disse, ninguém tira a minha vida, eu mesmo a dou. Eu tenho o poder de deitá-lo e o poder de levantá-lo novamente. João 10, versículo 18. Então agora comigo vamos todos cair. Assim os homens morrem. Mas eu lhe digo por experiência própria que nada morre, mas nada morre. Então, eventualmente, um por um, seremos reunidos em um corpo, e esse corpo é o Cristo ressuscitado. Está provado, acabou. Sua morte não foi o fim de seu mundo, mas sua ressurreição triunfante foi o fim do mundo. Então, quando lemos em 17 de João e aqui nos é dito, ele disse, eu terminei o trabalho. Bem, você pensará enquanto lê que aqui está alguém que ainda não morreu. Este drama acontece no céu, isso não acontece aqui. Todas essas palavras estão relacionadas a um mundo totalmente diferente, mas registrado como se ainda estivesse acontecendo aqui, e não estivesse aqui. Então todo o drama, e você será chamado, se você não foi chamado, e nós somos chamados um por um para nos unirmos em um único corpo que é Deus. Um corpo, um Espírito, um Senhor. Então, nos é dito no início,
Eu lhes digo que é um mistério. Grande de fato, confessamos, é o mistério de nossa religião. 1 Timóteo 3, versículo 16. Se minha religião é um mistério, então, não me diga que essas coisas acontecem no tempo e no espaço como a entendemos. Não, isso acontece em uma região remota, tão remota que a mente humana não consegue entender. Então, os sábios do mundo tentam, bem, eles não conseguem entender e chamam isso de mito, e tentam nos dizer por que escreveram dessa maneira porque eram mentes primitivas. Uma mente primitiva escrevendo Gênesis, quando a mente mais avançada do mundo não consegue escrever um verso dele. Uma mente primitiva escreveu Gênesis, e depois escreveu Êxodo, e Levítico, e Números, e Deuteronômio. Deixe-me perguntar a qualquer estudioso que esteja comentando sobre isso, e todos esses que se chamam as mentes brilhantes do mundo, sentar e escrever um capítulo dele. Eles ficariam horrorizados. Eles poderiam se sentar e simplesmente se movimentar, mas não podem escrever um capítulo. Eles não podiam escrever um verso. A coisa toda é visão do começo ao fim, e os homens que tiveram a visão simplesmente escreveram o que viram, o que experimentaram do alto. Você sabe que hoje não temos conhecimento de quem escreveu esses 5 livros. Nós os chamamos de livros de Moisés. E tudo o que temos são 3 iniciais. Temos J, temos I e temos P. Estes são os manuscritos e só estão assinados por 3 símbolos. J. Existem 2 J, J1 e J2. E então temos um I. E então temos um P. Então, estudiosos tentando dar sentido a isso, eles dizem, bem, talvez signifique Jeová, o primeiro, e o segundo é o Elohim, e o terceiro, os profetas. Eles estão especulando, apenas assinados J, I e P. Nenhuma letra segue o J, I ou P. Deixe-os especular, eles ainda estão especulando. Não temos conhecimento de qualquer autoria das Escrituras. Não sabemos quem são Mateus, Marcos e Lucas. Não há nenhum livro contemporâneo da época em que deveria ter sido escrito que nomeie Mateus, Marcos, Lucas e João. Nenhuma obra contemporânea menciona Paulo. Quem é Paulo? Como dito na segunda metade de Lucas, que agora é chamado de Livro de Atos, ele aparece no Livro de Atos, que já foi parte do Livro de Lucas. Mas ninguém sabe quem é Lucas. E quem é esse Paulo de quem ele fala no livro de Atos, que já foi parte de Lucas? Ele não é chamado nas Escrituras. Ele é mencionado como um instrumento do Senhor, mas não como um escolhido, como você será escolhido, como eu fui escolhido, e outros que eu sei que foram escolhidos. Mas todos aqui que eu sei que são pessoas serão escolhidos, pois todos serão chamados em sua própria ordem. Portanto, não sabemos quem era Paulo. Ele não é mencionado em nada fora das Escrituras. E ainda temos igrejas dedicando estruturas a ele, e falando desta igreja, é a igreja de São Paulo, e a de São Paulo esta, e eles não conhecem nenhum São Paulo. Então eu digo, se eu pudesse fazer você ficar comigo neste mistério fantástico, isso o estimularia quando você entrar no mundo de César e então você perceberá quem você realmente é. Então as pessoas não vão te assustar. Você quer um emprego melhor. Você se atreve a assumir que tem e não pede a ninguém para ajudá-lo, que você tem. Você quer ser diferente do que parece ser e se atreve a assumir que é isso, e anda nessa luz porque agora sabe quem você é. Andando nessa luz, você está simplesmente exercendo o poder criativo de Deus. Esse é o único propósito para se tornar homem. Deus desceu e tomou sobre si as limitações do homem. Posso lhe dizer que o homem não apenas foi, mas é e será para sempre uma parte da estrutura eterna do universo. Então você desceu e assumiu a limitação de parte da estrutura do universo chamada homem.
Então você se levanta disso. Você é Cristo, no estado em que você desafia que você poderia vir e assumir o estado chamado morte, e vencer a morte, e se levantar dela. Você insiste nisso. Eles pegam a plataforma e te dão um papinho, e daí? Se você vai a qualquer escola dominical você consegue isso. Na verdade, vá a qualquer igreja e compre. Vá nas manhãs de domingo e ouça todo o palavrão, perfeitamente bem. Cante os hinos adoráveis, coloca você profundamente adormecido e profundamente adormecido, tudo sobre o bem e o mal. E você pode tentar para sempre ser bom. Você nunca será tão bom que será despertado por causa de sua bondade. Você é despertado em sua própria boa ordem. A noite em que você foi acordado pode ser a mesma noite em que você ficou tão engessado que não conseguiu encontrar o caminho de casa. Não tem nada a ver com beber ou não beber. Não tem nada a ver com o fato de você comer carne ou não comer carne, ou qualquer coisa que você tenha feito neste mundo. Você veio a este mundo para saber o que? Exatamente o que eles estão falando, bem e mal. E todo o bem e o mal não lhe darão a vida eterna. Ouça as palavras, e esta é a vida eterna, conhecer a ti, o único Deus verdadeiro. Qual Deus? Ele está falando agora do Pai. Este é o capítulo 17 de João, você lê isso no versículo 3. Assim, conhecer o Pai é a única vida eterna. Você pode ser tão bom que não serve para nada, e isso não o ajudará de forma alguma a entrar no céu. Não estou dizendo para sair e se tornar um demônio, não estou sugerindo isso. Acho mais fácil ser gentil do que não ser. Acho mais fácil ser o que o mundo chama de bom do que não ser. Acho mais fácil viver comigo mesmo sendo assim, mas não pense nem por um momento que estou adquirindo mérito acrescentando a bondade. Ah não! Quando pedir para gritar com alguém, grite com ele. Isso faz parte do mundo em que vivemos. Quando for necessário bater na cabeça de alguém porque ele acabou de pegar algo pelo qual não pagou, bata na cabeça dele. Quem te disse que isso não está certo? Este é um mundo de bem e mal e jogue-o completamente. Só sei por experiência que acho mais fácil ser gentil do que não ser. Mas não seja tolo e pense, bem agora, algum ser no espaço exterior está me observando e, portanto, devo agora, apesar do que vejo, agora devo ser um tolo e ser bom como o mundo chama de bom, e agora me fechar na falência. Não, você joga totalmente. Jogue bem um jogo. Mas use sua imaginação, isso é o importante neste mundo. Como seria se fosse verdade que sou o homem que gostaria de ser? Como seria se fosse verdade? Bem, ouso andar nesse estado como se fosse verdade. Se eu me atrever a andar como se fosse verdade, posso lhe dizer que se tornará verdade, pois todo este vasto mundo é simplesmente criado dessa maneira. Ele chama uma coisa que não é vista como se fosse vista, e o invisível se torna visto. Isso é o que me é dito no capítulo 4 de Romanos. Ele chama as coisas não vistas como se fossem vistas e o invisível se torna visto. Agora me é dito em Efésios, sejam imitadores de Deus como filhos queridos. Efésios 5, versículo 1. Foi assim que ele fez. Pois então, imite-o. E começo a imitá-lo. Chamarei também uma coisa que não é vista como se fosse vista. Mas devo chamar tudo em seu nome. Bem, qual é o nome dele? Seu nome é Eu Sou. Esse é o meu nome para sempre, e por isso serei conhecido por todas as gerações. Êxodo 3, versículo 14. Então eu vou ligar com o nome dele. Bem, eu digo, ó querido Eu Sou, faça-me rico. Não, eu digo, sou rico. Eu digo, oi Eu Sou, faça-me conhecido. Não, eu digo,
eu sou conhecido. Se eu fosse conhecido, o mundo me veria. Bem, então, ande como se eles andassem, se esse for o meu desejo. É meu desejo ser, e você escolhe. Bem, então, ligue com o nome assumindo que você é ele. Isso é andar em nome como se fosse verdade. Andando como se fosse verdade, você está imitando a Deus que chama as coisas que não são vistas como se fossem vistas. E então o invisível se torna visto. Então peço a todos que simplesmente apliquem, apenas apliquem. Não julgue, critique e condene antes de testá-lo. Isso é estúpido. Nenhum cientista exigiria provas antes de estar disposto a fazer um experimento. Certo, faça o experimento. Então eu lhes digo que todo livro chamado Bíblia é verdadeiro do começo ao fim. E todas as imagens são verdadeiras. A serpente é verdadeira, o peixe é verdadeiro. Na outra noite, quando minha amiga, em seu sonho tendo esses estados perturbados e ela disse a isso, que nada mais era do que ela mesma empurrada de qualquer maneira, pois há apenas um, e eles estão realmente dando a ela um bom tempo. E ela disse em seu sonho, vou contar isso a Neville, e eles responderam, você contaria ao peixe. Sim, eu sou o peixe que engoliu Jonas. Disseram-lhe que era uma baleia. Não, a palavra é peixe, não tem nada a ver com baleia. É simplesmente o peixe. É um símbolo, aquilo que se move por um movimento vibratório. Você aprende a controlá-lo e cria por meio desse movimento. Então o peixe engoliu o quê? Engoliu Jonas. Você sabe o que Jonas quer dizer? Jonas significa a pomba. Jonas é o hebraico para pomba, o Espírito Santo. Uma amiga minha, 2 noites atrás, ela teve um sonho que encontrou uma pombinha e ela estava ferida. Ela pegou a pomba e seu estômago estava macio e ela interpretou isso, como significando que estava doente ou com fome. Ela o colocou em uma pequena bacia de água e pensou em pegar um pouco de açúcar para obter energia rápida. Ela voltou, pegou e deixou cair. Ele correu em direção à porta e ficou entre a porta e ela pegou novamente. Ela pensou, agora vou simplesmente ajudá-lo. Ela notou que o bico estava preso. Ela pegou uma faca e tentou abrir o bico. Quando ela fez isso, começou a sangrar, e a coisa toda começou a sangrar. Ficou cada vez maior, mas o bico se transformou em uma boca humana. Bem, aqui, uma descoberta do Espírito, que é chamado nas Escrituras de Espírito Santo. É simbolizado como uma pomba. É no homem que tudo acontece. E lhe dizem que estamos todos selados. Nossos olhos estão selados, a boca está selada, os ouvidos estão selados, e nós temos que, na verdade, abri-los, e na bisbilhotagem há sempre o derramamento de sangue. E não há remissão de pecado sem derramamento de sangue e todo o belo simbolismo. Ela encontrou o Espírito do Espírito Santo, que é sua própria imaginação maravilhosa, que agora conduzirá a todo o conhecimento. Pois agora ele se torna vivo dentro dela. Ele a conduzirá, não sem derramamento de sangue, não sem lágrimas, não sem mágoa. Todos nós passamos pelas fornalhas e ainda estamos passando pelas fornalhas até aquele momento em que somos chamados, e todo o drama chega ao fim. Mas nenhum será perdido. Que ninguém lhe diga que ele, seja um Stalin ou um Hitler, está além da redenção. Esqueça. Todos serão redimidos, mas todos. E todos eles desempenham seus papéis. Deus fez tudo para o seu propósito, até os ímpios para o dia da angústia. Portanto, que ninguém lhe diga que ele não fez o mal. Você quer ler? Leia no capítulo 16 de Provérbios, tudo fez para o seu propósito, até os ímpios para o dia da angústia, versículo 4. O homem não vai acreditar.
Ele acha que Deus não fez isso. Bem, então, há outro Criador. Se Deus não fez tudo, então são dois deuses. E não há dois deuses. O único grande mandamento: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor, é um só. Deuteronômio 6, versículo 4. Esse é o primeiro e maior mandamento, e o segundo, como o primeiro, ama o teu próximo como a ti mesmo, porque esse é apenas um, na verdade não é outro. Não é outro que você ama ou odeia, só pode ser uma extensão de si mesmo, pois no final, quando todos acordarmos, somos um Deus, um Espírito, um corpo. Por isso, dou-lhe um segundo mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Pois, realmente, no final descobrimos que ele é você e nunca houve outro. Então aqui, ele disse, pois como em Adão todos morrem. Bem, Adão, posso lhe dizer, é Cristo. Pois, eu sou o primeiro e o último. Se eu sou a ressurreição, também sou a morte. Pois, se fomos unidos a ele em uma morte como a dele, certamente seremos unidos a ele em uma ressurreição como a dele. Romanos 6, versículo 5. E assim, eu sou o começo e o fim, o primeiro e o último, o alfa e o ômega. Não são dois. Não há espaço no mundo de Deus para outro, só existe Deus. Então todos nós descemos ao mundo da morte em Deus, e então somos fragmentados e olhamos para um mundo, vemos outros e pensamos que existem outros, e não há outro. A primeira morte registrada nas Escrituras é a de um irmão, e Caim matou Abel. Isso é matar um irmão. Não pode ser outro, o último será um irmão. E no final, todos despertarão deste sonho. Então, esta noite, eu lhes digo que é prático. Pode parecer pouco prático. Tente você. Pense nisso. Enquanto você sai, pense no que eu lhe disse. Enquanto isso, aceite um desafio no mundo de César e ouse assumir que agora você é o que gostaria de ser, e ande como se fosse. Desafio. E então, eu sei por experiência que você se tornará isso. Você pode se lembrar das minhas palavras esta noite, de que Adão deveria ter sido o pecador que nos fez cair neste mundo, pois nele todos morrem. Então somos todos descendentes em Adão. E você pensa que separa isso de Cristo que veio então para nos salvar do que Adão tinha feito? Adão não tinha escolha no assunto, absolutamente nenhuma. Há somente Deus que é causa, não há outra causa. Nenhum Adão causou nada. A estrutura do universo está morta. Um dia você vai ver. Você entrará em um mundo, uma sala como esta, e verá as coisas, e no minuto que você olhar para elas você saberá que você pode parar algo em você. E se você pudesse apenas detê-lo, tudo ficaria parado. Você faz, e todos eles ficam parados. Aqueles que um segundo antes estavam tão animados, tão vivos e tão independentes da sua percepção deles, e de repente todos parecem imóveis. Você olha para eles, eles estão mortos. Quero dizer morto no verdadeiro sentido da palavra, como um pedaço de mármore. Embora um segundo antes eles estivessem jantando e esperando, e os pássaros estivessem voando, tudo estava se movendo, e de repente eles estavam mortos. Você olha para eles e vê que eles estão mortos. E então você libera a atividade dentro de você que permitiu que eles se movessem, e conforme você a libera, todos eles se movem e continuam a cumprir suas intenções. Então você percebe onde estava a ação o tempo todo, onde estava a atividade. Todo este vasto mundo é uma parte eterna da estrutura do universo. Em detalhe, o nascituro e a criança que nasce e a cada momento sempre existiram até o que é chamado de morte, tudo parte da estrutura. A eternidade existe todas as coisas na eternidade, independente da criação, que foi um ato de misericórdia.
O que foi essa criação? Deus está expandindo seu próprio poder criativo, isso é tudo. É Deus realmente se enterrando deliberadamente. Nenhum homem tira minha vida, eu mesmo a dou. Eu tenho o poder de deitá-lo e o poder de levantá-lo novamente. Enterro meu poder criativo nessa estrutura que está morta, inanimada, e ao fazê-lo, ela se anima, e esqueço que a estou animando. Eu enlouqueço, e então luto com fantasmas até aquele momento em que cumpro minha intenção, que era criar algo maior do que era antes de minha descida a ele. Quando eu realmente fiz isso, eu me liberto disso e chamo isso de ressurreição. Eu me levantei de volta para mim mesmo, para fora do mundo da morte. E então encontro exatamente o meio pelo qual saberei que fiz isso, descobrirei a mim mesmo como o Pai. Assim, todos passarão pela imagem inteira. Então esta noite, você simplesmente sai pensando nisso. Você não vai se lembrar disso em detalhes esta noite, porque está em conflito com o que todos na escola dominical foram ensinados. Eu sei que nunca aprendi isso na escola dominical. Eu sei que nunca ouvi no colo da minha mãe. Eu nunca li em um livro. Eu experimentei e estou dizendo que eu experimentei. Não estou dizendo nada que seja boato, é tudo o que eu sei por experiência. Então deixe-os contar as histórias da serpente, deixe-os contar todas essas coisas. Eu lhe digo, esta imagem é verdadeira, o simbolismo é verdadeiro, tudo sobre isso é verdade. Mas você sai pensando nisso. Aceite um desafio no mundo de César. E depois compartilhe comigo suas experiências. Escreva-me uma carta contando como você se tornou o homem, a mulher que você realmente quer ser. Agora vamos entrar no silêncio.